aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA que já está na 4ª temporada. A gente está a cada temporada passando aqui 5, 6 cases de empresas que têm usado inteligência artificial para desenvolver melhor seus produtos, seus negócios. Já passamos aqui por episódios voltados para a indústria acadêmica, para varejo, para automotivo, para tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar. Para tudo quanto é indústria, a NVIDIA tem uma solução, né? Não, Jomar? Jomar Silva, que é o gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina, nosso convidado de hoje, mais uma vez. Muito bom te ter de volta, Jomar. Obrigado, um prazer estar aqui. A NVIDIA tem ferramenta para desenvolver qualquer solução de IA. Então, essa que é a coisa legal, né? A gente acaba tendo SDKs, inclusive, para diversas verticais diferentes, né? E isso é ferramenta. A inovação vem de pessoas como o Alex, que está aqui hoje. Já que você falou do Alex Sobral, que é fundador da iFlow. Prazer ter você conosco também, Alex. Prazer meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, e já rolou um episódio de podcast antes da gente começar a gravar aqui, né? Só contando das nerdices, das coisas antigas, das coisas legais que acontecem no mundo da tecnologia. Alex, só para o pessoal entender um pouquinho assim, né? O que você está fazendo aqui hoje? Por que a gente convidou? Você tem uma empresa que chama iFlow, existe desde 2016 e o seu negócio é com imagem. Exato. A gente, né, começou aí bem no início, antes do pessoal estar nesse hype de IA, e com o objetivo de aplicar a tecnologia para resolver problemas reais de negócio. Né? Então, a iFlow nasceu com o objetivo de usar a IA para automatizar aplicações de video analytics, né? Onde você usa câmeras para interpretar o que tem na imagem, a partir daí criar qualquer tipo de aplicação. É que você estava me contando que em 2016, né, lá no começo, todo mundo já estava digitalizado, já existia câmera digital, já existia TV na forma, né, sem ser de tubo, dessa forma que a gente tem hoje, só que eram simples imagens que eram documentadas ali pelas empresas. Elas não analisavam se a pessoa que estava passando na frente estava correndo algum risco, ou se o carro que estava sendo monitorado ali na linha de montagem estava perfeito para ser entregue, era mais ou menos isso. Isso que você entendeu como oportunidade? Era muito o fato de que a gente já estava no mundo da imagem digital, todo mundo já tinha câmera digital, celular, né, tirando foto, armazenando vídeo, e os computadores se viam só para capturar e armazenar esse dado. E a IA precisa de um volume de dados para essa parte toda de treinamento. Esse volume de dados já existia, porém, ele não era utilizado computacionalmente. Então, a gente identificou que existiam muitas operações feitas por pessoas porque simplesmente elas tinham olhos, como ficar uma pessoa assistindo vários monitores para ver se tem algum evento de violência na polícia, por exemplo. E esse ser um trabalho muito mecânico, né, que poderia ser automatizado utilizando o IA. Você falou, né? A pessoa está lá só olhando, ela está ali só porque ela tem olhos. Exato, e assim, acaba sendo muito monótono, né? A pessoa está fazendo inspeção numa linha e está passando milhares de peças todas iguais, e a pessoa tem que inspecionar. Uma hora ela vai pensar na conta que ela tem que pagar, vai passar alguma coisa. Os boletos, né? Os problemas de família e tudo mais, e daí essa dispersão faz com que a pessoa não é uma máquina para ficar o tempo inteiro repetindo uma tarefa mecânica, né? Então, eu falo que, por mais que muitas vezes haja uma crítica da gente estar com a IA tirando o trabalho de pessoas, eu sempre contra o argumento que a pessoa não é para fazer trabalho de máquina. Exatamente. Né? As pessoas têm que exercer sua criatividade, né? Toda a sua inovação, e a máquina faz aquele trabalho repetitivo para a gente. Exato. Eu estava até te contando, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas, chama Nova Era, que lá tem um garimpo de esmeralda. E quando eu fui visitar o garimpo, ele já era todo industrializado e tal, tinha uma esteira gigante da largura dessa mesa aqui, gente de um lado e do outro, olhando aquele cascalho para poder catar as esmeraldas ali no meio, o que brilhava, o que eles enxergavam como verde, puxava dali para... Imagina, se passa uma pedrinha desse tamanho, o prejuízo que não é, né? Exato, exatamente. Isso a câmera não deixaria passar. Exato. Então, é um trabalho que costuma ser muito exaustivo, né, extenuante e propenso a falhas. E daí a gente viu um espaço em que a gente poderia, com IA, automatizar esse tipo de trabalho, né? E assim, tanto trazer benefício para as empresas, quanto também uma melhora de qualidade de trabalho para as pessoas. Porque aí agora ela não precisa ficar mais investigando tudo, ela só vai conferir o que a máquina fez. Exato. João, você que é o cara que está aí próximo a todos os desenvolvedores da América Latina que usam alguma coisa no NVIDIA, ou seja, 100% dos desenvolvedores da América Latina. O que você acha mais legal no projeto do Alex? Eu, quando conheci o Alex, eu fiquei impressionado com o nível que ele desceu dentro da tecnologia da NVIDIA para trabalhar.
A gente tem uma série de frameworks que facilitam o uso das tecnologias, né? Mas ele foi lá embaixo mesmo, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu, né? O conhecimento que ele tem. E segundo, também o fato deles terem conseguido treinar uma rede que consegue começar a dar resultado com um número pequeno de imagens. Isso eu acho que é um negócio bem importante, né? Para o que eles fazem, porque normalmente a gente precisa na ordem de milhares de imagens para você poder treinar uma rede neural, né? E quantas vocês precisam para começar o treinamento? Mas começa com 10, né? 10 imagens? Você Exato. entendeu? Cara, E a gente tá vendo umas... E vai evoluindo, né? Aham. Não, assim, a gente estava conversando também, né? Com processamento básico no início, assim. Você não Exato. treina com algo pequenininho e depois escala. Assim, em geral, como o Gilmar falou, a gente mergulhou muito, né, profundamente no que significa o Deep Learning e tudo mais. A gente estava fazendo isso lá em 2011. Em 2011 não tinham todas as ferramentas que existem hoje, mas eu acho que foi uma grande sacada da NVIDIA, eu acho que eu já ouvi até o Juan falando disso, que eles entenderam que o grande mercado estava na parte de computação intensiva, né? Então, quando foi desenvolvida a placa de vídeo lá para fazer os games, renderizar aquelas imagens e tudo mais, que foi o primeiro business da NVIDIA, eles entenderam que o uso daquela computação iria se expandir e a IA tinha surgido trazendo essa nova realidade. Então, eles sacaram muito rapidamente que esse era o futuro, né, de uma maneira muito, muito visionária. E já em 2011, eles já estavam ali lançando as primeiras versões do CUDA. Né? Então, como pode aproveitar aquela capacidade computacional matemática extremamente avançada para a época, né, que era usada simplesmente para renderizar os gráficos dos games, mas para fazer aplicações comerciais, aplicações de HPC, né, de computação de alta performance e tudo mais. E aí, o Deep Learning precisava disso. Então, os pesquisadores começaram a comprar aquela máquina, né, aquelas placas de vídeo de game, para fazer seus cálculos matemáticos, né, a partir de IA que precisava muito, e era um custo muito menor do que comprar umas estações da HP e tal, que custavam muitos milhões, qualquer estação. Né? Eu lembro que eu vi recentemente um fato histórico que o pessoal fizeram um supercomputador ligando, acho que 2.000 PS3, né, na época lá, porque tinha um alto poder computacional e era muito mais barato. Então, o pessoal começou a ver que era possível construir um supercomputador usando um hardware que tinha sido feito para game. Então, para a gente, foi uma sacação assim, a NVIDIA lançou a possibilidade de se usar aquela tecnologia, aquele hardware para fazer a parte computacional, né? A Google, outras empresas lançaram outros frameworks para ajudar na parte toda da matemática. E isso a gente, enquanto empresa, viu que existia a tecnologia e os algoritmos que permitia que fosse construída uma aplicação para resolver um problema que não podia ser resolvido antes. Que é Isso que eu acho o mais legal do momento que a gente está vivendo agora, inclusive. Porque assim, você fez isso lá em 2016. 2011. 2011? Isso foi em 2011. 2011. A empresa foi em 2016. Quando você percebeu essa oportunidade. Hoje, com tudo que existe, quantas milhares de novas oportunidades não existem para novos negócios nesse exato momento? Quando todo mundo acha que está tudo feito, já está tudo inventado, já está tudo resolvido, só que não, né? Assim, Sua cabeça não explode com outras possibilidades de negócio? Assim, é um pouco mais assim. Quando a gente pensou no iFlow, o iFlow é uma plataforma, ele é um framework, ele não é uma aplicação industrial. Então, a gente criou uma plataforma na cloud, pensando no modelo SaaS, para que desenvolvedores usassem isso para criar as aplicações. Né? Só que... É quase uma SDK da NVIDIA. Exato, para como serviço já instanciado. Para Video Analytics. Só que, no final das contas, quando a gente está ali, né, lutando para sobreviver, começou a ter muitos clientes interessados, mas interessados na aplicação, não na tecnologia. Sim. Né? No final das contas, a pessoa quer lá que você vai resolver o problema deles e não que você fique falando como é que você faz aquilo e tudo mais. Então, a gente acabou sendo o principal usuário
de usar nossa plataforma Pra desenvolver. para criar uma aplicação e vender para o cliente. Mas o iFlow é uma plataforma aberta. Tá. Está lá aberto para qualquer pessoa criar qualquer aplicação de Video Analytics. Perfeito. Mas vamos lá, que aplicações, que problemas de negócio você resolveu já do mercado? A gente teve muita demanda, né, que é o que tem sido nosso carro-chefe hoje, aplicações para inspeção industrial, como você falou aí, a questão da esteira, coloca uma câmera, um processamento local e resolve um trabalho ali repetitivo, né? Então tem muitas aplicações, especialmente no mercado automotivo, inspecionando a fabricação dos automóveis, a parte toda de montagem, que é complexa, né? Está montando ali um motor, tem muitos componentes, tem que ver se está tudo certinho, fiação elétrica, até a parte que hoje é o principal produto que a gente tem de estampar, ou de inspecionar a estamparia. Né? Vem a bobina de metal, bate, sai né, a lataria do carro. Tá. E aí a gente inspeciona defeitos que precisam ser detectados para depois não aparecer na pintura, coisas desse tipo. Então esse é um projeto que a gente está fazendo aqui no Brasil, em Curitiba. A Alemanha está super interessada, tentaram fazer na Alemanha, não deu certo. Tentaram fazer Volkswagen. a Volkswagen, né? Tentaram fazer na Alemanha, não deu certo, tentaram fazer na Espanha, não deu certo, e a gente está fazendo aqui, né? Então, esse tipo de aplicação puxou muito a gente para esse mercado. Mas a gente já fez aplicações para segurança patrimonial, para segurança do trabalho, para verificar na Natura, o pessoal está vendo se os funcionários estão usando o EPI, porque evitar acidentes. Fez aplicações para agro, tem um parceiro nosso que ele voa com drone em cima de uma propriedade e a gente mapeia todas as árvores e diz onde elas estão geolocalizadas e monta um mapa, e ele usa esse mapa para fazer um projeto bem legal, que ele faz um tipo de inventário de áreas preservadas para saber quais árvores tem ali, e ele tem uma proposta, inclusive, de uma exploração econômica, porque são árvores, por exemplo, que dão frutos, legal, castanhas, que têm valor econômico e tal. Então, tem várias e várias aplicações das mais diversas. Né? Tem uma que a gente vai colocar a imagem aqui agora, que eu acho a imagem mais emblemática. Olha aí, tá o trem vindo. Olha esse cadeirante aí na frente. O cara não tem amor à vida, né? O cara tava passando ali na frente do trem, ele não sabe que trem não tem freio. Exato. Ele tava ali e é o outro tipo de análise que vocês fazem, né? Porque assim, é uma área de risco, né? Um trem passando por dentro de uma área urbana. A Anatel, conseguem... ela precisa... A Anatel não. A NTT, ela precisa mapear essas áreas onde os trens passam dentro de áreas urbanas ou até áreas suburbanas que tem... Né, a pessoa começa a invadir ali a área do trem e tem um risco à vida alto. Então, é preciso fazer investimento na parte de mobilidade, passarela, sinalização, né? Às vezes está passando carro e tal. E para que saiba aonde é que tem o maior risco, eles precisam mapear toda a linha. Então, a gente colocou a câmera ali na locomotiva. As locomotivas vão passando, vão filmando, a gente depois interpreta toda essa informação e fala, ó, aqui tem uma alta circulação de pessoas, de carros, tem propriedade invadindo a área de passagem do trem, a faixa de domínio e tudo mais tal. E esses relatórios depois vão ser enviados para a NTT, né? Legal. Bem bacana o trabalho, né? Eu sou apaixonado por visão computacional. É o que me fez estudar IA. Né? E quando eu conheci o Alex e vi as coisas que eles estão fazendo, é impressionante. E uma coisa que eu gosto de contar, quem já viu palestra minha sabe que eu conto esse milagre, então o nome do santo é ele, que é o seguinte, como você conseguiu dar solução para multinacionais no Brasil, e quando o pessoal de fora olha e vê a qualidade e o custo, quer levar para lá. Isso é muito, muito engraçado, né? Porque hoje, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já existem diversas soluções que resolvem esses problemas. A dificuldade que eles têm é trazer isso para cá, porque é custo. Muitas vezes a empresa que fornece o serviço, empresas grandes que fornecem a solução lá fora, não tem escala no Brasil para montar uma equipe, para ter um time. É uma fábrica aqui, outra ali, não compensa. Né? Então, eu gosto de acompanhar as histórias do Alex, porque é isso, ele deu solução aqui, aí quando a galera de fora vem, olha o que está acontecendo e fala, não, peraí, eu quero levar isso para lá. Né? Tem o caso dele, tem o caso de uma outra startup da Argentina que é muito parecido. Né? Então, assim, é um negócio que eu estou vendo começar a acontecer dentro do mundo das startups do Inception, que são startups da América Latina resolvendo problemas aqui de empresas globais, e essas empresas, a hora que vê a qualidade do que foi feito, falam, não, peraí, a gente tem que levar isso para lá agora. Que legal, né? Isso é algo que todo mundo de tecnologia sempre quis, né? Exportar a tecnologia brasileira.
Acho que ainda tem muita gente que tem uma mentalidade que a gente fala assim, é o complexo Vira-lata. do vira-lata, né? De que a gente aqui não produz tecnologia, mas eu sempre acreditei, desde criança, que software ele é uma revolução nesse aspecto, porque qualquer pessoa, né, com dedicação, com estudo, inteligência, consegue criar com software algo inovador, algo que vai fazer uma diferença a nível global. Né? A gente aqui não tem, né, não é menos inteligente que ninguém em nenhum outro lugar do mundo, né? A gente tem menos recursos, tem menos apoio e tudo mais, mas a capacidade de estar aqui latente. Então, acreditando nisso, com o software você consegue sentar no computador e fazer aquilo acontecer. Né? E aquilo pode ser relevante numa escala global. Então, a partir dessa crença, é só você identificar onde aplica. Então, eu já vejo, por exemplo, o Brasil muito relevante, por exemplo, em termos de aplicações para o agro, já que a gente é reconhecido por tecnologia agro, né, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. E ali tem muitas coisas que podem ser desenvolvidas com visão computacional. Né? A gente hoje não tem uma penetração, porque a gente está muito aqui no mundo do software, mas eu tenho, né, o desejo, assim, o anseio de divulgar para todo mundo que está ali, em todas as cidades do interior, que, cara, é possível você pegar essa tecnologia e criar uma solução ali para uma questão do agro local e isso ser algo relevante para você exportar para qualquer lugar do mundo. Claro. Entendeu? Mas vocês não acham que tem também a questão do momento certo, na hora certa? Do tipo, se o Facebook tivesse nascido na USP, não desmerecendo a USP, mas assim, não tinha aquele ambiente ou aquela dor que precisava ser resolvida como foi quando o Zuckerberg teve essa ideia lá em Harvard e tal. Você conseguiu encontrar um caminho legal de falar com uma multinacional que contou um case local e expandiu. Eu acho que esse caminho foi interessante, assim. Na minha opinião, quando a gente fala de um Facebook, que é algo que precisa alcançar muitas pessoas para o modelo dar certo e que ele precisa de muito investimento, porque é de graça, né? Ou seja, ele precisou de muitos anos até ele ter um modelo financeiro viável. Eu concordo que você precisa de muito dinheiro e local certo e momento certo para isso acontecer. Mas a gente está falando de problemas reais. Então, a pessoa está ali, sei lá, ela trabalha numa fábrica, a gente vê isso, né, nas indústrias que a gente vai, pessoas que são muito inteligentes, assim, criativas, criam soluções e tudo mais, e estão entendendo o problema ali e resolvendo ali. Entendeu? Então, assim, com boas ferramentas, as pessoas conseguem criar essas soluções e aquilo já começa a gerar uma remuneração, a pessoa já abre uma empresa, já começa a vivenciar aquilo. Então, se você tem um produto que é para um público muito amplo, aí a barreira é alta. E tem que ter o lugar certo e tudo mais. Mas se você tem um problema que você vê um caminho para você resolver, aí eu acho que a coisa é possível. Próximo, que você conhece. Está ali do seu lado e você chega lá, tem um espaço, tem um caminho para entrar, chegar e resolver, entendeu? Você percebe, Gilmar, um perfil assim das startups brasileiras? Tem bastante. As startups que eu vejo com potencial de crescimento e que têm crescido, né, elas conhecem muito da dor real, do problema real, e sabem aplicar bem a tecnologia para aquilo. Né? É muito comum ver startup que cria uma solução para ir atrás do problema, isso acontece bastante. Né? Ou ver startup que desequilibra naquele pilar, né? Que é negócios, conhecimento do problema e tecnologia. Né? Então o pessoal está muito para cá ou está muito para lá. As startups que dão certo, né? Eu costumo até falar em sessões de mentoria e tal, né? Tem que ter esses 3 pilares muito bem colocados. Né? Então, alguém que entenda muito do problema, alguém que saiba aplicar a tecnologia ao problema e alguém que saiba vender isso. E esses são os 3 pontos principais das startups de sucesso que eu conheço. Legal. E o Inception da NVIDIA ajuda bastante nesse sentido. Sim, ajuda, principalmente do ponto de vista de tecnologia. Né? A gente, com os treinamentos que a gente disponibiliza, porque hoje parece bobagem falar treinamento, né? Mas hoje, quando você pega um estudante que sai da universidade de ciência da computação, de engenharia de software, qualquer outra coisa, esse cara vai precisar estudar 1 ano para estar produzindo dentro de uma empresa como a iFlow. Né? Porque é uma especialização muito grande que precisa ter. Então,
Então, o que a gente consegue fazer através dos programas de capacitação da NVIDIA, dos treinamentos, que para o Inception são todos gratuitos, acelera bastante esse ciclo. Então, a pessoa que tem uma visão básica, uma noção básica de visão computacional, em cerca de um mês e pouco, ele já está dominando as tecnologias mais modernas para trabalhar, né? Para chegar no nível do Alex, que desce lá no CUD e no Tensor RT, demora, né? Mas no geral... Não, mas para passar no seu crivo e trabalhar com você, tá difícil encontrar gente? Sempre é difícil, mas a gente tem olho clínico, né? A gente contrata de qualquer idade, com qualquer experiência, nerd. Então a gente se reconhece e fala, pô, vem aqui trabalhar com a gente porque tem um perfil. Acaba que eu sempre acreditei que para programação, para TI, para computação, é o interesse em aprender que faz a maior diferença, né? Em aprender e aplicar o conhecimento, porque está sempre em evolução, né? Sempre coisas novas e tudo mais. Então, o que se sabe de Clipper já não serve mais para nada há muito tempo. Então, assim, você precisa estar sempre em contínuo aprendizado. Hoje em dia até inventaram um termo que está na moda de lifelong learning. Mas é isso. Se você não tiver esse perfil, né, e no final das contas ser um pouco autodidata, cara, a NVIDIA aqui tem uns treinamentos legais, eu vou assistir aqui, vou fazer esses tutoriais e vou aplicar isso. Esse espírito que eu considero importante. E aí é o que é o nosso critério para dizer assim, cara, é uma pessoa legal para a gente trazer, né? Boa. O último episódio na verdade, o primeiro episódio dessa temporada, que foi o episódio imediatamente anterior a esse que vocês estão ouvindo agora, foi com o pessoal da USP, do Centro de Inteligência Artificial da USP. Foi muito legal ouvir deles essa coisa da academia se aproximando do mundo prático e de como é importante, na verdade, a academia focar nos fundamentos, porque você sabendo os fundamentos, fica mais fácil você desenvolver em cima. Né? Então, assim, tinha um cara que estava conversando com a gente aqui, que é o Marlon, ele estuda oceano. Só que ele também estuda física. Então, assim, como que a física básica, né, de 1000 anos, sei lá quantos anos tem estudo de física? 200. 1.200? 200. 200 anos de estudo de física, o tanto que isso é importante para ele conseguir pegar uma inteligência artificial hoje e desenvolver em cima daquilo. Muito mais do que se ele não tivesse esse fundamento. Acho que... o conhecimento fundamental é a base onde você pode... a partir daí, né, entender o específico. O geral é esse fundamento, o específico. O específico, eu considero assim que é aquela coisa que você pode aprender e depois que você pode também desaprender, como, eu aprendi a mexer com uma ferramenta específica, que eu sei mexer com né, o Photoshop, e depois o Photoshop morre e surge outra. A capacidade de aprender é o que mantém você sempre em relevância, ainda mais num mundo que continuamente a tecnologia está evoluindo. Né? E sobre a questão do específico, né, eu acho que o caso de uso de vocês da iFlow, para ilustrar melhor para a galera, né, qual o tamanho de uma imagem para inspecionar a estamparia de carro? Eu diria que eu só posso responder isso de uma forma mais genérica. Tudo que for possível enxergar na imagem, a máquina vai aprender. Porque eu diria assim, o que mais me impressionou, o que mais me deu assim, um insight quando eu comecei a mexer com a parte de IA, de visão computacional, é o fato que eu sempre olhei para um problema e criei um algoritmo que resolvia aquele problema. Mas isso não era possível com uma imagem, com a quantidade de dados massiva, como uma imagem, um som não estruturado e tudo mais. Porque o algoritmo criado pelo humano, com os ifs e tudo mais, ele não era capaz de resolver. E eu me deparei com alguns problemas assim. E aí eu vi o Deep Learning resolver esses problemas. Mas, muito mais do que isso, quando eu comecei a usar o Deep Learning, quebrar a cabeça e ralar meses até fazer aquele negócio funcionar, eu percebi que, no final das contas, o Deep Learning, eu entregava a imagem e dizia o que eu queria de resultado. Poxa, eu sempre aprendi, com toda a parte de desenvolvimento, que eu tenho um input de dados, eu construo o programa e eu vou ter um output. Mas ali eu tinha uma abordagem diferente. Eu tenho um input de dados e eu digo o que eu quero de output.
E aqui esse modelo converge matematicamente para o programa que resolve o problema. Então eu falei, então agora está fácil. Basta que a pessoa bote a entrada e diga o que ela quer na saída, que a máquina vai se autoprogramar. Então é possível fazer um sistema onde eu dê isso para o usuário. O usuário vai dizer o que vai entrar, o que ele quer de saída. A máquina vai se resolver. Cara, vamos com calma, que a cabeça não pode sair fumaça agora, que eu ainda tenho mais 3 para gravar aqui ainda hoje. Eu perguntei o tamanho da imagem pelo seguinte, ele foi econômico. Eles processam imagens de gigabytes de tamanho, gigabit, em questão de segundos, né? E com um equipamento que é simples, né? Não é uma coisa absurda. Porque a linha de montagem é paulada, né? Exato. Então, a imagem é uma resolução gigantesca, é uma imagem gigantesca e ele processa em questão de Eu divergi aqui e esqueci de responder. A imagem pode ser pequenininha ou ela pode ter gigabit, porque o importante é o ser humano, nessa conversa que eu me estendi aqui, ele precisa ter a capacidade de, olhando para o input, reconhecer. Se ele for capaz de reconhecer o objeto que ele quer, ele pode treinar a máquina. Se ele não for capaz, a máquina não tem como aprender. Ele é treinado pelo ser humano. Né? Então, a imagem pode ser minúscula, desde que seja visível. Pode ser uma imagem pequenininha, que aí, às vezes, quando a gente tem um processo de alta velocidade, 20 peças por segundo passando na linha que precisa de alta... Né, ou a inspeção de trem, o trem passando a 60 por hora, a gente inspeciona tudo. Eu preciso ser muito econômico no recurso, né? Por isso que eu tive que mergulhar, né? Eu tive que ir no Assembler para poder fazer o negócio funcionar em alta performance. Mas, por outro lado, quando eu estou trabalhando com um mapa que foi feito por um drone, cada imagem de 20 megapixels, a imagem tem 3 gigapixels, que é uma propriedade mapeada, né? Tiraram foto ali no detalhe. Aí, por quê? Porque eu preciso entender, olhar para aquela árvore e saber que árvore é aquela. Né? E aí há uma diferença na folha, alguma coisa assim. A máquina, aí a gente construiu um algoritmo para processar gigabit numa máquina que às vezes não tem a capacidade para isso. Né? Mas eu não daria para explicar aqui, é muito. Não, mas eu acho legal você estar falando assim, que você puxou, né, Jomar? Para o cérebro humano identificar que isso aqui é um computador, quantas calorias você gastou? Não é nada, né? Da mesma forma, assim, para uma máquina entender que isso aqui é um computador, você teve que ter todo um trabalho ali, e você conseguiu otimizar isso. Conseguiu deixar isso muito leve. Isso. Acho que essa que é a questão aqui, não é? Sim, sim. Sim, o algoritmo que eles usam, né, toda a plataforma deles consegue processar um volume de dados gigantesco num espaço muito curto de tempo e consegue ser treinado com um número muito pequeno de imagens. Isso para mim é um negócio assim fora da curva. Né? Acompanho muito o projeto de visão computacional há quase 10 anos. Eu nunca vi nada tão otimizado quanto o que eles fazem. Né? Até no começo eu fui falar com o Alex, falei, tem um Deep Stream da NVIDIA e tal. Ele falou, pô, Jomar, é que o meu é mais rápido. Olha aí. E de verdade porque ele desceu lá embaixo no CUDA e ele pegou o que era muito específico para o problema que ele está resolvendo. Né? Isso é uma capacidade rara de encontrar e a solução deles é excelente por conta disso. Perfeito. E aí a gente estava falando, né, do tanto que vocês estão crescendo para outros países. Onde vocês já estão hoje presentes? Eu diria rodando... Vietnã, foi uma montadora lá do Vietnã que contratou a nossa solução, algumas coisas que a gente fez em Singapura e no México, né? Seriam os principais, Argentina também. Mas a gente já teve cases no Chile, nos Estados Unidos, algumas coisas na Europa também. Então, o que foi uma coisa muito legal, assim, e eu acho que é uma mensagem que eu gosto de transmitir, foi esse feedback positivo de chegar lá e ver que a gente aqui fez algo que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, se impressiona. É possível, é acessível, né? Então, é importante acreditar que podemos sim, né? A gente não tem nada a dever em outro lugar, desde que, claro, tenha muito esforço e criatividade. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem de muita vantagem, muita criatividade aqui, né, no Brasil. Legal. Cara, assim, a gente está falando, né, de ir para fora e tal. É uma coisa que, na hora que você estava explicando aí esse meio do caminho aqui, fala mais um pouquinho sobre isso, porque a solução de você é muito amigável também, né? Drag and drop ali, você vai montando toda... a gente tem imagens disso aí também para mostrar pro pessoal. São duas abordagens. Uma é que você
tem uma interface para você criar o modelo de IA, que é aquilo que eu estou dizendo que vai entrar de imagem e o que eu quero que saia, né? E a segunda é construir um programa no interface que a gente chama no-code, né? Uma interface onde a gente tem componentes, você arrasta o componente, sai ligando um no outro, que nem um Legozinho assim, né? Que nem um fluxo, por isso que a gente chama de Airflow, e ali você montar o programa, né? Montar uma aplicação. E esses componentes é que vai ter a parte de código. E algumas vezes a gente tem aí a possibilidade do próprio usuário criar códigos. Então, a gente simplificando, esse é um passo interessante, importante que tem acontecido, né, nos últimos 30 anos. O programador trabalha para simplificar o trabalho do usuário. Quanto mais o programador ele, né, se esforça, mais fácil fica a vida do usuário. E a gente quer que qualquer pessoa hoje use sem precisar, né, estudar a fundo programação. Então, eu diria que muito da computação ela foi nesse sentido. Tornar a ferramenta fácil para uma pessoa que não é experiente, não é expert, ela utilizar a ferramenta e no final das contas, né, a pessoa lá é um engenheiro, é um advogado, é um agrônomo, ele não quer ter que estudar programação para fazer nada, ele quer resolver o problema dele. Exato. Né? Então, Mas você pega, por exemplo, o caso da Volkswagen. Vocês estão lá numa linha de montagem. Para o executivo, para o engenheiro da Volkswagen pegar aquela solução e botar numa outra linha de montagem, ele consegue sozinho? Sim. Ele vai precisar de que conhecimento? geralmente a pessoa demora, assim, sei lá, de 2 horas para começar a trabalhar, em uma semana já está. Mas aí é eficiente. você, aí é o seu conhecimento. Não, O cara, não, isso já a gente já conseguiu ver isso acontecer. Em 2 horas o pessoal já está usando e já Mas está é o que? Um começando. engenheiro qualquer? Não, assim? qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A gente pega um estagiário, em 2 horas ele já está usando. Que legal. Aí em uma semana ele já está fazendo um monte de coisa e aí a gente tem um monte de gente que já faz um monte de aplicação sozinha. Aprendeu sozinha e não sabe programar. Que legal. Né? Assim, tudo bem, tem muita coisa ainda a melhorar, mas isso já é uma realidade. Então, deu um feedback positivo de que a nossa ideia ela está caminhando no sentido certo, entendeu? Mas tem outra coisa também, assim, a gente está falando de muitas áreas, você estava falando de área rural, por exemplo, que às vezes a conectividade é ruim, né? Numa fábrica, de repente, às vezes a conectividade é ruim. Você tem a possibilidade de usar a nuvem, mas você tem a possibilidade também de fazer local, porque, Isso. como você falou, processamento... Né, Gilmar falando assim das coisas que a gente já fez que ficou impressionado, mas é aquela história. A gente está numa realidade que tem muitas limitações. E aí a gente precisa sobreviver. Como é que a gente, né, pega isso e faz acontecer na realidade? Então, é uma realidade onde a conectividade ela é extremamente deficiente. No chão de fábrica, às vezes não tem sinal de celular, não tem internet, não tem nada. No agro não tem sinal de celular, você não consegue e tal. Então, a gente criou uma plataforma na cloud, onde o ambiente onde a gente constrói a aplicação. A gente eu subo eu faço um filme com o celular e subo um vídeo. Aí eu começo a marcar e começo a treinar o modelo e fazer o fluxo e testar. Então a gente consegue, com o vídeo, que é o mesmo que a câmera vai capturar lá no final, testar, desenvolver e testar a aplicação até lá tá ok, funcionando. Só que agora eu preciso rodar lá no local que não tem conexão. Então, a máquina, que a gente chama máquina Edge, né, que a NVIDIA tem uma linha fantástica também começou muito antes, né, visionário aí, a colocar o chip em devices, a linha Jetson, o chip para rodar em devices da Edge, né, devices que podem pequenos, mais compactos para funcionar em qualquer lugar. Automotivo, por exemplo, uma série de coisas. E aí, esses devices, conectou na cloud, ele puxa tudo, fica local, a partir dali ele pode estar desconectado da cloud e rodar em qualquer lugar. E aí ele permite que você faça sua aplicação que você testou, fez tudo na cloud, rodar num local que não tem conectividade. Entendeu? Você pode chegar no local também e descarregar, como você acabou de falar. Isso. Você Só que depois que você atualizou, você pode desconectar. Ele não precisa mais estar conectado com a cloud para rodar local. Boa. Entendeu? Como que vocês têm visto a indústria 4.0 hoje na NVIDIA, Gilmar? Assim, a gente estava conversando aqui antes também e a gente estava falando muito da dificuldade que o chão de fábrica tem de encontrar recursos ou de se conectar com o mundo dos negócios para fazer o desenvolvimento de soluções ali no chão de fábrica. Isso era uma visão do Alex, assim, mais
enfim, você pode corrigir se eu estiver errado, mas como que a NVIDIA tem visto isso também? Assim, soluções voltadas para a indústria mesmo, chão de fábrica ali que pode resolver problemas práticos e que, cara, você não precisa ter um humano fazendo trabalho robótico. Cara, tem uma linha nova que está surgindo agora por conta de LLMs e IA generativa que é bem impressionante, tá? E aí estou falando de projeto feito aqui no Brasil, né? Tem uma startup que ela está conseguindo integrar todo o repositório de conhecimento de uma grande fábrica. Ela consegue pegar dado que vem de sistemas de visão computacional, cruzar a informação e entregar tudo isso através de um chatbot, hoje por escrito, mas já estão desenvolvendo a versão voz, né? com voz dele. Tá? Então, o resumo da ópera é: o operador está lá em campo, ele está com o radinho dele, ele vê um alerta num painel, uma luz vermelha, ele vai perguntar o que essa luz vermelha é, o que eu tenho que fazer para resolver isso. Né? Ele está lá em campo, aconteceu algum incidente perto de onde ele está, ele vai ser avisado para ir para lá. Então, o que está ficando muito interessante é que essa a informação gerada por todos esses sistemas que a gente tem, que já existem na indústria 4.0 e a maior parte deles usando IA, a forma de acessar essa informação agora está mudando. Né? Você não tem mais que ver um vídeo, você não tem mais que ficar olhando, né? Mesmo que você não olhe para a tela, como você falou lá no começo, né? Você ainda tem que ver de vez em quando o que aconteceu. Né? Agora você consegue ter uma IA que é quase uma supervisora em cima disso. Então, imagina uma IA que ela olha tudo o que está acontecendo no ambiente e ela interage com você através de linguagem natural. Né? Fazendo um paralelo com a indústria, tem uma outra startup que fez isso para restaurante na Argentina. Você senta na mesa e conversa com um avatar virtual, ele faz o seu pedido, manda direto para a cozinha, e o restaurante tem um segundo avatar, que ele é o gerente do restaurante. Beleza. E ele usa o analítico de toda a visão computacional. Então, quantas pessoas estão na fila, qual mesa está vazia, quantas pessoas entraram no banheiro e saíram, tudo que você puder imaginar que você tira de dado, ele monitora, você diz os alertas que você quer receber dele, mas na hora que você quer saber uma informação sobre o que está acontecendo com o restaurante, você não tem mais que ficar olhando um monte de coisa. Você chega lá e pergunta para ele: fulano, quantas pessoas estão no restaurante? Quantas passaram hoje? Então, essa capacidade da gente usar a IA generativa, principalmente LLMs, e integrar com a quantidade de informação que a gente traz desses sistemas, vai tornar ainda mais acessível a utilização da IA em chão de fábrica. Você deixa de precisar de um celular, de um computador, vai ser pelo radinho e você já consegue acessar tudo. Nós falou aí de call center, de voz e tal. Estou lembrando do outro caso, que é uma empresa de segurança patrimonial, que ela reduziu em 90% a quantidade de atendimentos ali de pessoas por conta de falso positivo, né? Porque às vezes, sei lá, disparou o alarme na casa do fulano, abriu o portão. Aqui mesmo, o meu sócio aqui, o Thiago, eu era o backup dele quando aconteceu alguma coisa na empresa, na casa dele. Então, cara, eu recebia sem brincadeira, 3 vezes no mês, ligação da pessoa da empresa de segurança falando: oh, aconteceu alguma coisa na casa. Eu já sabia que o portão dele estava com problema. Eu falei: não, foi o portão que disparou. Já não resolvia. Com a inteligência artificial, eles conseguiram reduzir em 90% esse tipo de coisa também. Não precisa da pessoa ligar, né? Você pode colocar uma mensagem ali, caso seja necessário uma pessoa resolver o problema, aí você transfere para a pessoa. Né? Acho que tem 1000 possibilidades, 1000 casos de uso aí também, né? Sim, muitos. Muitos. Hoje a ideia de você ter IA supervisionando IAs deixou de ser ficção científica. Exato. São vários projetos que tem um outro de uma outra startup da Colômbia, que eles trabalham com call center todo virtualizado, com voz sintetizada em tempo real. É loucura você negociar uma conta ou negociar um plano de celular com uma IA. Eles já fazem isso, né? E o que eles fizeram, que é mais interessante, né? Você tem várias IAs, por exemplo, fazendo vendas o dia todo, e você tem uma IA que é supervisora. No final do dia, a IA supervisora olha qual das IAs performou melhor, pega o histórico do que aquela IA usou e retreina as outras. Que doido. Você imagina isso no Algoritmo tempo, genético. como fica, né? E quem cuida do call center virtual não precisa ficar olhando o dashboard, nada. Ele bate papo com essa IA supervisora. E ela tem toda a informação na mão. Então,
possibilidade de ter camadas de IA. E agora, com interação com humanos, sem precisar de uma tela, pode ser por voz e tal, a coisa começa a ficar muito mais acessível, né? A IA, eu acho que em pouco tempo ela vai estar onipresente na nossa vida, né? Como a internet das coisas no passado, né? O pessoal falava bastante de IoT, fiz muita palestra do assunto e tal, e o pessoal depois fala, o IoT acabou. Não acabou, tá aqui, ó. Tudo que a gente falava que você não ia nem ver, você nem vê, já está no pulso, no relógio de qualquer um, né? A IA, para mim, está indo para esse caminho, principalmente com as LLMs e com IA generativa agora. Bom, a iFlow participa do projeto Inception da NVIDIA, não é isso? Isso. Como que o Inception te ajudou a desenvolver? O Inception é uma plataforma bem legal, no sentido assim, primeiro, de conectar a gente com toda a plataforma tecnológica, todas as soluções que a NVIDIA tem, né? Como eu falei, assim, é impressionante o quão cedo investiu ali no CUDA, na parte de software, nessas ferramentas todas, que é quase mais uma empresa de software do que de hardware, hoje é a NVIDIA, né? E então, toda a plataforma que tem ali, as tecnologias, os treinamentos, todo o material muito bem detalhado para, primeiro, ensinar você e suportar você no uso da tecnologia para resolver os problemas, quanto também para dar visibilidade para as empresas alcançarem mercados que elas não tão dificilmente têm acesso. Então, foi pelo Inception que veio lá uma demanda da Honda em Ohio, interessada na nossa solução aqui para resolver um problema que eles tinham lá na linha de produção. Então, assim, eu diria, foi um processo muito prático, fácil assim da gente se cadastrar, teve todo um processo ali, mas foi bem acessível e isso é muito benefício. Para não falar de crédito de cloud, que a gente ganhou um monte aí, e aí ficou super feliz. Quantas startups hoje estão no programa América Latina? Cara, a gente já está batendo mais de 780, são mais de 460 aqui no Brasil. E está crescendo muito rápido. Está crescendo muito rápido e é muito legal poder acompanhar casos como esse, né? O Alex falou, software, eu sempre brinquei que você precisa de um computador velho, uma conexão sem vergonha com a internet, criatividade e vontade, você constrói o mundo, né? E é muito legal ver essa capacidade que a gente tem, não só no Brasil, mas na América Latina, né? De resolver problema complexo com solução de tecnologia que a hora que você olha fala, caramba, isso é simples. Tá usando IA, tá usando Deep Learning, etc., mas é uma solução simples, né? Então, aquilo que eu comentei antes, né? Conhecendo o problema e sabendo aplicar a tecnologia, não é mais ciência de foguete, né? Então, tem casos na região toda, né? E uma coisa que eu acho bem legal, eu comento lá fora, o pessoal fala, isso é ufanismo, né? Que eu falo da criatividade do latino, né? E o pessoal fala, mas no mundo inteiro, todo mundo sabe se adequar e tal. Eu falo, olha, como é que você solta um parafuso na sua casa? Aí a resposta vem com uma chave de fenda. Eu falei, então, no Brasil a gente pega a chave de fenda depois que entortou umas 2 facas. E na América Latina inteira é assim. Né? Então aqui a gente tem restrições normalmente de consumo de energia para soluções, a gente tem restrições de largura de banda de comunicações e a gente tem restrições de capacidade de processamento. Isso. Então, é da nossa natureza construir solução num mundo de restrições. Né? Então, o que a gente desenvolve aqui, você roda em qualquer lugar do mundo. Exato. Porque dificilmente vai ter um lugar com tanta restrição quanto a gente tem aqui. Né? Eu lembro, uns anos atrás, acompanhei um projeto de iluminação inteligente de uma empresa, de uma startup aqui do Brasil, e conversando numa reunião com gente de fora, disseram, poxa, mas aqui nos Estados Unidos você tem solução disso já, da GE, fulano, do ciclano, etc. Né? Por que a gente vai apoiar mais essa? Né? Eu perguntei para ele, eu falei, tá bom, a solução desses caras foi testada num ambiente com umidade relativa do ar de 98% e com a temperatura que oscila de 3 graus a 56? Ele falou, não. Eu falei, então... Pois é, essa solução, ela de fato está implementada numa cidade do litoral do Paraná, né, que tem essa característica e está funcionando. Então, a gente consegue desenvolver localmente aqui na região coisas que a gente tem um desafio a mais, eu diria. Né? Eu acho que não é só usar a tecnologia, é usar a tecnologia e olhar esse conjunto de limitações que a gente tem e conseguir encaixar as pecinhas certas para montar isso. Eu diria que
criatividade, né, que o Gilmar citou, se você não for criativo, você não sobrevive. Né? Então, é um mundo que a competitividade ela existe de maneira natural. O próprio meio te obriga a ser mais eficiente. E aí, quando a gente nasce, né, sobrevivendo nessa... Para não falar do ambiente econômico e governamental que a gente tem também, que só startup sobrevive aqui. Ela sobreviveria em qualquer lugar, né? Que nem te fala lá do nordestino, né? Sobrevive naquela seca, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Então, isso faz com que a gente se torne muito eficiente, muito produtivo, porque senão você não consegue ir até o segundo momento, né? Passar dos 4 anos ali de vida. Perfeito. Inception ajuda nisso. Qual o caminho, Gilmar? Para quem quiser participar. nvidia.com/startups, só se cadastrar lá. Se a sua startup tem um site, se ela existe de verdade, tem mais de um desenvolvedor e trabalha com IA ou com aceleração, bem-vindo ao programa. Boa. Isso aí, pessoal. Finalizamos mais um episódio aqui do Vem Aí. Agradeço muito a presença de vocês. Gilmar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina. Alex Sobral, fundador da iFlow, um dos nerds mais incríveis que eu já conheci aqui. Ó. Verdade, pô, parabéns mesmo. Um projeto muito bacana. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço demais a presença de você que acompanhou a gente até aqui também. A gente volta em breve para mais um episódio do Vem Aí. Até lá.